Agora nós vamos conversar com um médico infectologista e integrante do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, Davi Wipp, que está aí acompanhando o tratamento do governador. Dr. Davi Wipp, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Qual deve ser o protocolo seguido a partir de agora pelo governador e também pelas pessoas que trabalharam com ele ou estiveram perto dele nos últimos dias? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. O governador, ele positivou hoje, no momento que ele estava numa reunião que antecede a coletiva. Imediatamente ele se afastou e agora ele vai preencher os protocolos habituais de isolamento por 10 dias e quem teve contato é prudente que faça a mesma coisa. Então, seus familiares, as pessoas que trabalham proximamente com ele, até que nós tenhamos um desenho mais claro, um desenho epidemiológico mais claro. O governador é jovem, 62 anos, ele é muito bem treinado, é um indivíduo que treina todos os dias e não tem comorbidades. Então, nós estamos muito otimistas que ele passe por esse momento, que sempre é chatinho, né? Mas sem maiores sintomas e sinais. Doutor Wipp, Luciana falando aqui, agora a nossa repórter trouxe a informação de que ele se afastaria por 10 dias. O próprio governador disse que vem fazendo exame com frequência, esse é o 6º exame. E aí eu quero que o senhor me diga em que fase da doença ele está, por quantos dias o senhor calcula que ele já esteja com a Covid-19? Ele não apresentou sintomas até agora, nenhum. Então, ele fez o exame como sempre faz e foi surpreendido com o diagnóstico no final da manhã de hoje. Então, ele não tem sintomas, ele está totalmente assintomático, vai seguir os protocolos de afastamento, vai despachar da sua residência e tem a impressão que não haverá solução de continuidade. Doutor Wipp, o senhor acabou de confirmar o que o governador João Dória, inclusive, publicou ali no Twitter, né, trazendo que está se sentindo bem, está sem sintomas. Agora, o que muitas pessoas estão perguntando aqui na nossa hashtag Visão CNN, né, quem nos acompanha ao vivo, é se o governador, mesmo assintomático, deva passar por algum tipo de tratamento com medicamento, se deve tomar algum tipo de medicamento específico neste momento, ou se não, só o afastamento mesmo das funções ali no Palácio dos Bandeirantes. Eu quero até me desculpar com vocês e com todos que estão nos assistindo, mas eu não divulgo o protocolo de paciente. Sem problemas. Eu acho que é uma coisa muito reservada entre o governador e eu, que sou seu médico. Eu peço que vocês me desculpem por não revelar o protocolo. Doutor Wipp, então a gente, sem falar do protocolo do governador, mas o senhor já cuidou de muitas pessoas. Qual é a faixa etária do governador? Que tipo de cuidado e de exame requer alguém com 60 anos ou mais? Nós temos um protocolo muito bem estabelecido e uma longa experiência já em tratar pacientes, tanto Covid que ficam assintomáticos, como doentes gravíssimos que acabam internados em terapia intensiva. Então, é um protocolo rigoroso que nós preenchemos para todos os pacientes. Então, o governador fará exames de sangue, fará uma tomografia e nós, a partir do resultado desses exames, nós vamos ver as opções terapêuticas. Doutor, agora o governador está num trabalho muito forte em relação à vacina, né? Aos testes da vacina Coronavac, tem também o interesse em parcerias para a vacina de Oxford, uma corrida de fato para que essa vacina ou para que uma delas esteja disponível já no início do ano que vem, como adiantou o Dimas Covas agora há pouco. Ele vai poder continuar trabalhando intensamente, mesmo que remotamente, né? Não é necessário um descanso neste momento. A parte da equipe que trabalha também no centro de contingência deve oferecer um apoio neste momento importante de se tentar trazer uma vacina. O que o senhor adianta para a gente em relação a estes trabalhos que, claro, eram abraçados ali pelo governador João Dória? Eu conheço o governador João Dória há muitos anos. E sou médico dele e da sua família há muitos anos. Esse é um ponto principal, porque você tem que conhecer o seu paciente tem que confiar em você. O governador é muito disciplinado. Ele atende, não é agora, essa história de vida dele, ele atende todas as recomendações médicas. Ele segue e diz isso e faz isso continuadamente. Neste momento, ele não tem
nenhuma restrição de esforço, porque ele não tem sintomas e aquilo que ele se sentir apto a fazer dentro do seu isolamento poderá fazer. Então, é o dia a dia de todos os pacientes. O limite é a sua capacidade física de continuar tocando as suas atividades. Hoje, ele está muito bem, acabei de falar com o governador, ele está assintomático, vai para a sua residência e continuará despachando. Doutor, eu vou insistir aqui numa pergunta, que é esse prazo de isolamento do governador de 10 dias. Aí eu quero que o senhor me diga, como médico, se é um prazo inicial que pode ser modificado, porque a gente viu, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro, ele positivar mesmo depois dos 14 dias e não 10 dias de isolamento. Então, é um prazo inicial? O governador vai ficar afastado dessas funções dele nesse momento? Ele vai trabalhar remotamente? São duas coisas diferentes que até vocês me dão a oportunidade de explicar. Claro. Tá? O RT-PCR é o exame ouro para o diagnóstico do Covid. Quando você tem uma infecção aguda, você usa o RT-PCR, que é o swab que coleta narina e orofaringe. Nós não usamos o RT-PCR de controle de doença e muito menos de cura. Porque hoje nós sabemos que o RT-PCR pode ficar positivo por poucos dias até meses. Nós temos pacientes com RT-PCR positivo depois de 3 meses. O que é isso? Depois desses 10 dias iniciais, que é o tempo de que o vírus é ativo no organismo, o que você passa a colher são anticorpos, resto de vírus morto e células. Então, nós não usamos o PCR para continuidade como controle de cura. E até desculpe, eu não respondi a pergunta anterior totalmente, a vacina é um desejo mundial. Tá? Hoje nós temos mais de 140 vacinas sendo pesquisadas e mais de 20 ensaios clínicos. Então, é muito importante que o Brasil componha esse empenho mundial na busca da vacina. Lembrando que o Brasil já colabora em 3 protocolos. Tá? Isso é muito importante. Além de colaborar com esses protocolos, já existem contratos de ou produção ou de importação. Quer dizer, não basta você ter a vacina, você tem que ter produção e logística. O Brasil é bom de logística de vacinas porque ele tem um tradicional e competente programa de imunização. Então nós estamos, obviamente, muito esperançosos, mas também cautelosos. Não basta ser a primeira vacina, tem que ser a melhor vacina. A ciência decide isso no seu prazo e no seu tempo, e a grande expectativa de nós termos um resultado positivo quanto antes. Doutor Uip, em relação à equipe, né? O senhor mesmo disse que o governador é muito atuante ali, gosta de participar muito, e a gente vem acompanhando também as várias coletivas que ele promove junto com os integrantes da equipe, os assessores, enfim, todos que estão ali no Palácio dos Bandeirantes. Essa equipe ela vai ser monitorada de uma forma mais restrita agora, ou mais rígida? E o senhor sabe se outras pessoas da equipe já devam ser afastadas? A gente noticiou, por exemplo, agora há pouco, a quarentena da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, né, para que ela também possa agora ser acompanhada. O senhor pode adiantar em relação a outras pessoas que conviveram com ele nos últimos dias? O governador é muito cauteloso, ele se protegeu integralmente o tempo inteiro. Eu convivi com o governador diurnamente, ele sempre teve o cuidado de se proteger e pedir à equipe que se protegesse. Mas eu venho dizendo, desde quando eu adoeci, você não consegue controlar tudo, tá? Não tem o isolamento perfeito. Infelizmente, algumas coisas escapam. Tá? E eu entendo assim. Agora, nós, obviamente, estamos monitorando todas as pessoas que tiveram contato próximo com o governador, seus familiares, seus funcionários e toda a sua equipe de trabalho, que para 24 horas por dia. Espero que o pessoal todo, inclusive a Patrícia Ellen, minha querida amiga, que ela não tenha se contaminado. Se tiver, nós vamos cuidar do mesmo jeito. Mas todos eles vão ser testados? O teste ele está mais aplicado para quem tem sintomas. Há uma novidade, o RT-PCR está ficando positivo antes dos 3 a 5 dias tradicionais, até por conta da evolução dos testes.
Nós vamos analisar caso a caso e solicitar os exames quando necessário. Doutor Wippe, eu vou aproveitar uma frase que o senhor respondeu aqui, falando sobre vacina, falou não basta ser a primeira vacina, tem que ser a melhor vacina. E a gente está vivendo um momento muito confuso para a população em geral, para nós, leigos, porque são muitas vacinas e a gente tem todas essas vacinas, elas já estão fora do protocolo normal, né? A gente falava em 10 anos para a produção de uma vacina eficiente, 5 anos para a do ebola, e a gente tem vacinas muito rápidas nesse momento. O senhor fez uma crítica contundente aqui a alguma vacina específica, não? Não, nenhuma. Eu só entendo que ciência às vezes é demorada. E claro que nós estamos numa emergência sanitária. Só para elucidar quem nos vê, esta vacina ela foi adiantada porque já haviam pesquisas muito semelhantes, não só a esse não com esse coronavírus, contra outros coronavírus. E os mecanismos de vacinas, de produção de vacinas, vão desde partículas genômicas do vírus, pedaços do vírus, o transporte através de outros vírus inativado, vírus. Então, já há tradição de pesquisa de vacinas desse tempo. O que eu acho que não pode haver é o encurtamento da pesquisa clínica. Tem que passar pelas 3 fases. Então, eu sou muito rigoroso, até por ser reitor de uma universidade lá do ABC, eu sou muito rigoroso com essa parte acadêmica. E eu obedeço à regulamentação. Lembrando que depois que é oferecido resultados da vacina, ela tem que ser aprovada, e é assim que deve ser, pelos órgãos reguladores. No caso do Brasil, pela Anvisa, que tem um papel fundamental. Do outro lado, para ela virar pesquisa, ela tem que passar pelo crivo da CONEP, que é um órgão que faz toda essa conexão, estabelece regras de pesquisa. Então, obedecendo à ciência, eu sigo um trajeto de entender que isso é muito importante. Doutor, em relação, né, a essa questão de vacinas tão rápidas, né, que a comunidade científica, claro, também olha com bastante cautela, e nós entrevistamos vários infectologistas ao longo dos últimos dias e muitos falando que alguns países podem estar acelerando alguns processos justamente por causa da política de se descobrir uma vacina contra a Covid-19. E aí a gente tem também comentários aqui dos nossos telespectadores falando o seguinte: se a pandemia trouxe novos protocolos em geral para a sociedade, ela não poderia também imprimir novos protocolos na busca por uma vacina? Ou seja, a gente fala em vacina desenvolvida em 10 anos, em 5 anos, em mais de um ano. Neste caso, por ser um momento especial, a saúde, os laboratórios, enfim, o mundo inteiro também não poderia estar agindo de uma forma especial para se descobrir uma vacina eficiente antes do prazo? Está, né? Assim que funciona, mas eu quero lembrá-los de um dado muito interessante que as pessoas, até por serem mais jovens, não lembram. Nós fizemos o primeiro diagnóstico de um brasileiro que transmitiu HIV para outro brasileiro. Isso foi em 1982. Nós estamos em 2020 e nós não temos vacina para AIDS. O que mudou? Como é que nós conseguimos controlar a pandemia de AIDS que já matou milhões de pessoas em todo o mundo? Primeiro, uma grande campanha de prevenção. E segundo, isso foi espetacular, a descoberta de antirretrovirais. Então, nós passamos a trabalhar com coquetel de medicamentos para AIDS a partir de 1996, com 2 fatos que são muito importantes. Primeiro, hoje os pacientes com AIDS vivem bem, são longevos e com uma qualidade de vida semelhante a qualquer pessoa. Mas um dado fundamental é que, por conta disso, nós diminuímos a transmissibilidade. Esse é o exemplo da cidade de São Paulo. No final do ano passado, o ministro Mandetta, ele declarou que a cidade de São Paulo estava livre da transmissão materno-fetal. Como é que isto foi conseguido? Um bom protocolo de pré-natal e tratando todas as mulheres HIV. Não existe na cidade de São Paulo hoje transmissão materno-fetal. Eu tenho também uma boa expectativa quanto aos antivirais no tratamento do coronavírus. Eu imagino que vai ser um coquetel deles e espero que também consigam atuar na transmissibilidade.
São duas linhas de pesquisa de antivirais e de vacinas que estão sendo tratadas de uma forma diferente por conta da emergência sanitária. Isso não significa que você possa pular etapas. Eu quero dizer uma outra coisa. Alguns protocolos de pesquisa de vacinas impõem ao voluntário que no espaço de 2 anos ele não tome outra vacina. Então nós temos que ser muito cuidadosos e reflexivos nessas decisões. Eu posso garantir, por conta do papel que eu tenho junto ao secretário de Estado e ao governador, que São Paulo sempre obedeceu e obedece às regras, tanto da pesquisa como dos ensaios clínicos. E assim eu entendo que é o papel do Centro de Contingência, que eu coordenei e agora eu faço parte, de subsidiar o secretário e o governador das melhores práticas médicas. Dr. Davi Wippe, que é infectologista e integrante do Centro de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo, muito obrigado por nos atender ao vivo, falar sobre o acompanhamento do governador João Dória, que testou positivo para a Covid-19, e também por ampliar a discussão falando das possíveis vacinas que teremos aqui no futuro. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado.